Estudos com a Bíblia aberta. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Olá, eu sou Fernando Abraão e nós vamos continuar os nossos estudos com a Bíblia aberta. E continuando com a segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Já tivemos uma introdução com a divisão do livro, já vimos todo o capítulo 1 e agora entramos no capítulo 2 para estudarmos os versículos 1 a 12. Aqui vão surgir temas escatológicos, coisas do final dos tempos, e nós vamos verificar particularmente sobre a apostasia final, sobre o homem da iniquidade, sobre aquilo que ainda o detém, e espero que isso seja tudo útil para você no estudo que nós vamos fazer agora com a Bíblia aberta. Vamos juntos. Embora haja opositores, nós podemos verificar na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses uma clara continuidade temática. No primeiro capítulo, a gente aprende que Deus fará justiça sobre todos, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, dando tribulação aos que atribulam e dando alívio aos atribulados. Ora, esse mesmo tema continua presente no segundo capítulo. Por exemplo, quando ele diz no versículo 8 que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca o homem da iniquidade. É na volta do Senhor Jesus que está o foco da carta, e a partir deste foco são desenvolvidos outros temas secundários, embora também muito importantes. Vamos então aos versículos 1 e 2 do capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vamos às ênfases? Primeiro, ele está falando daquele tema central da epístola, a vinda do Senhor Jesus, ou se preferir, a segunda vinda, a volta do Senhor Jesus. Ele reúne os temas a partir do que se viu no capítulo 1, verso 7, sua parte final, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. E no versículo 10, sua parte inicial, quando vier para ser glorificado nos seus santos. E agora então no capítulo 2, versículo 1, ele começa dizendo, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Portanto, o tema continua ligado, não há nenhuma dissociação. Então ele diz, permaneçam tranquilos naquilo que receberam de boa fonte. Boa fonte é uma expressão minha. Isto é, ele está dizendo que eles devem permanecer firmes, não vos demovais com facilidade, nem vos perturbeis, quer dizer, permaneçam tranquilos. Com base em quê? Porque eles teriam recebido alguma coisa, fosse aqui, Paulo elenca, por espírito, alguma revelação nova que fosse anunciada a eles. Quer por palavra, alguém que tivesse chegado até eles e ensinado diferente do que já haviam aprendido. Ou ainda por epístola, alguém que tivesse escrito a eles uma carta, mesmo que em nome de Paulo, que não fosse suficiente para mudar o ensino já recebido por eles. Isso nós aprendemos observando também o versículo 5 do capítulo 2. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? O ensino foi presencial, foi oral e foi escrito da parte de Paulo. Isto deveria ser preservado na mente e na fé dos Tessalonicenses. E ainda, ele fala estas coisas a respeito do dia do Senhor. Ora, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, que ainda não aconteceu. Ele está escrevendo justamente para ilustrar aqueles irmãos, para renovar em suas mentes o ensino anterior a respeito da volta do Senhor Jesus, que ainda não havia acontecido. Logo, eles deviam continuar caminhando em fé, caminhando em amor, na sua constância da esperança em Cristo, nos seus trabalhos, nos seus empenhos, sem imaginar que Cristo já teria voltado e que eles então estariam num momento intermediário entre estar no céu, estar na presença bem-aventurada de Deus, ou estar na terra. Eles estavam confusos e Paulo então os esclarecia.
Sigamos agora pelos versos 3 e 4, que são centrais para a compreensão do conteúdo que vai de 1 a 12. Vamos à leitura. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Logo, a vinda do Senhor Jesus será posterior à apostasia. A apostasia é algo que já acontece e por toda a história da humanidade. O primeiro grande apóstata foi o próprio Adão, que, estando em comunhão com Deus, afastou-se desta comunhão, houve a ruptura da comunhão por meio do pecado. Alguns, a partir disso, vão interpretar que toda a humanidade vive, então, em apostasia diante de Deus. Outros vão interpretar, e eu confesso que eu adiro a esta outra posição, que a apostasia é alguma coisa própria do povo de Deus, que andando numa confissão de fé do nome do Senhor, se afasta ou da confissão ou da conduta coerente com esta confissão, negando a Deus formalmente ou informalmente. A apostasia dentro do povo de Deus sempre esteve presente. E nós podemos observar isso nos nossos dias. A apostasia hoje. Há pessoas que dizem já terem sido cristãs e que hoje não são mais. São apóstatas. E há pessoas que estão no meio da igreja, que se dizem cristãs, mas que negam a Deus, negam as Escrituras, negam a redenção em Cristo Jesus, o Deus triuno, negam o Criador e a sua criação, negam, enfim, os pilares da fé cristã conforme a revelação das Escrituras, que são essas pessoas, embora anunciem ser cristãs, são apóstatas. A apostasia terá um crescimento gradual, até que num clímax trará a revelação, trará à vista o homem da iniquidade, o filho da perdição. Logo, nós podemos compreender que, embora tenha havido ao longo de toda a história anticristos, gente que se manifesta contra Deus e contra Cristo, contra a sua lei e a sua vontade, aliás, iniquidade aqui seria melhor traduzida como contra a lei, o homem que não se submete à lei de Deus, este homem da iniquidade, o filho da perdição, será como que a coroa desta carreira de anticristos ao longo da história. Nós podemos citar aí o Nero, o Hitler, o Calvino citava o Papa como anticristos, como pessoas que, ensinando contra Cristo, contra as Escrituras, assumiam uma posição central diante das pessoas. Contudo, estes são anticristos ao longo da história. Haverá um momento em que a apostasia será tão elevada que levará à apresentação de um homem, de uma pessoa que marca a negação do próprio Deus, da sua lei, do seu Redentor, enfim, nega aquilo que Deus apresentou para a humanidade. Por isso, por negar, é o filho da perdição. E o filho da perdição, conforme o versículo 4, vai ter duas ações muito intensas e importantes. A primeira metade do verso 4 diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Isto é, ele se manifesta contra Deus. Deus não é reconhecido como soberano e absoluto Deus Todo-Poderoso. Ele é descaracterizado, é desqualificado. E o culto a Deus também é descaracterizado. Se Deus deve ser o centro da vida humana, o centro da criação, logo o centro do culto, agora outro centro é apresentado. E nós podemos observar isso nos cultos dos nossos dias, não é? Quando pregadores são centrais ao culto.
Até a própria igreja é central ao culto, porque ela diz que ela precisa ser satisfeita, ela precisa gostar das coisas que são feitas no culto, senão ela não participa. Logo, alguma coisa ou alguém é posto no lugar de Deus no culto. Isso já vinha acontecendo na crescente apostasia, mas em dado momento, alguém assumirá esta posição. A posição contra Deus, contra o culto a Deus, e a segunda ação é, parte final do verso 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui nós não devemos entender como o templo de Jerusalém, não, porque o templo já foi destruído. O Senhor Jesus já mostrou que aquela religiosidade cumpriu o seu papel e já não tem mais função na história da redenção. Cristo é o mediador e fez dos crentes o seu templo. O Espírito Santo habita no santuário, que é a própria vida, o corpo do crente. Logo, quando é dito aqui que ele se assenta, o anticristo, se assenta no santuário de Deus, é porque ele vai assumir uma posição central na vida dos crentes, daqueles que se dizem cristãos. Vai assumir uma posição tal que os cristãos deixarão de adorar a Deus e adorarão alguma outra coisa, alguma outra pessoa, alguma outra instituição. E ainda vai dizer que este a ser adorado tomará a posição do próprio Deus. Será como se fosse Deus. É o ápice do anticristianismo. Indo adiante, vamos ver os versos 6 a 8. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Muito bem, vamos tratar agora daquilo que impede a manifestação do homem iníquo no presente momento. E daquele, nosso Senhor Jesus, que destruirá este homem iníquo quando ele se manifestar. Esta manifestação, podemos compreender pelo versículo 7, já vem acontecendo ao longo da história e de maneira crescente. Como vimos anteriormente, o mistério da iniquidade já opera. A apostasia já vem acontecendo. Já há inúmeros anticristos espalhados pelo mundo e pela história da humanidade. Pois bem, há algumas hipóteses para considerarmos a respeito daquilo que impede que o homem da iniquidade se manifeste atualmente, que impedia que ele se manifestasse nos dias da escrita da carta aos Tessalonicenses. Essas três aí são opiniões. A primeira é de que aquilo que impediria a manifestação do anticristo seria o Império Romano. Atualizando para os nossos dias, seriam os poderes humanos ao redor do mundo que rejeitariam a manifestação de um líder central. A segunda hipótese é a evangelização incompleta. Partindo de Mateus 24,14, somente chegará ao fim após a evangelização de todas as nações. Então, alguns entendem que só haverá a manifestação do iníquo quando o evangelho tiver sido anunciado a todas as nações. É estranho dizer isto, porque o iníquo seria o antideus, do anticristo. E o iníquo estaria trabalhando nos nossos dias contra o anúncio do evangelho. Estaria trabalhando contra aquilo que, uma vez completo, permitiria que ele assumisse o controle que tanto almeja. É estranho considerar isso assim. E a terceira hipótese é a do plano de Deus sendo cumprido na história, o que é impossível de ser negado. Tudo o que acontece na história é em cumprimento do plano de Deus. Então essa terceira hipótese é tão ampla que ela não ajuda a gente a responder ao nosso problema. Sem dúvida, tudo acontece conforme o plano de Deus, até mesmo o iníquo. Então, fiquemos com as hipóteses 1 e 2. As autoridades do mundo não aceitariam a manifestação de uma autoridade central.
e a evangelização incompleta seria impedimento para que se manifestasse o iníquo. Essas hipóteses, com exceção da terceira, que é absoluta, não é nem hipótese, é a realidade, são fracas. Eu tenho a minha própria hipótese, mas vou apresentar logo mais para vocês. Vejamos agora os versos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. As obras do homem da perdição. Primeiro, são obras contra Cristo em todos os aspectos. São obras segundo o poder e eficácia de Satanás. São contra o Redentor. São a favor de si mesmo, digo, do próprio Satanás. E todos aqueles que seguem os conceitos satânicos da autorredenção, da autojustiça, são com ele participantes das obras do homem da iniquidade. E vai fazer isso com um poder impressionante, porque é com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Um poder descomunal e que vai atrair para si todos os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse poder impressionante tem um ensino cativante. Diz o 10, eles têm prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem. É um ensino cativante, é um ensino inebriante, que chama a atenção, que atrai. E as pessoas então vão falar, puxa vida, eu acho que é isso mesmo que a Bíblia ensina, mesmo que seja contra o que a Bíblia ensina. Eu acho que é isso mesmo que ensina sobre Deus, mesmo que seja contra o que Deus disse de si mesmo. Vamos para os versos finais, 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Falando sobre aqueles que crerão no homem da perdição, nós percebemos que esses crentes no engano foram destinados a isso por Deus. É dito que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Ninguém e nada escapa ao decreto de Deus. As pessoas acabam se tornando contra as normas de Deus, contra o ensino sobre Deus, rebelam-se contra a soberania de Deus, mas não podem, ninguém jamais poderá, nem mesmo Satanás poderá resistir ao decreto de Deus. Deus manda então a operação do erro para que estes deem crédito à mentira e sejam julgados. Serão julgados por sua incredulidade diante da verdade, a fim de serem julgados, diz o verso 12, todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Cumprindo o decreto, rejeitaram a Deus. Bom, para finalizar esse estudo, eu posso apresentar uma interpretação que me parece possível para esse trecho que nós estamos estudando. Eu não vi essa interpretação desse jeito em nenhuma obra, mas é porque eu tenho poucas fontes de consulta. E provavelmente isso já apareceu muitas vezes por muitos autores e eu apenas ignoro quais sejam estes. Então, por favor, compreenda. O meu objetivo aqui não é ser original, é apenas transmitir a vocês aquilo que o texto me parece comunicar. Basicamente, nós temos, pelo ensino das Escrituras, que Deus é o absoluto, o ser eterno, o soberano, que decretou toda a história da criação. Ele estipulou e determinou como seria a criação e toda a sua história, tanto quanto a criação, a queda, a redenção e a consumação. Nenhum detalhe de nada na criação escapa ao decreto eterno de Deus. E no decreto eterno de Deus, ele determinou que teria um povo. E o seu povo é aquele que confessa o seu nome de modo formal ao longo da história.
formalmente falando, ele é reconhecido no tempo como o povo que diz seguir a Deus, obedecer a Deus, crer em Deus. Contudo, dizer isto não é suficiente, porque podemos perceber que este povo tem maior ou menor fidelidade ao longo da história. Dentro do povo de Deus, há um contingente fiel que crê em Deus, não importam quais sejam as circunstâncias, e uma parte deste povo que anuncia ser cristão, mas que, na verdade, nega a Deus e o faz das maneiras as mais variadas, seja com a negação formal em algum momento da vida, seja com a mudança de alguma doutrina, seja com o confessar do nome do Senhor e o negar por meio das suas práticas. Enfim, há uma grande variedade. O que eu digo que me parece ser novo aqui, e que talvez não o seja, dada a minha ignorância, é que o que detém a manifestação do anticristo é este equilíbrio, embora cada vez mais tendente à infidelidade, que existe entre a fidelidade doutrinária e a infidelidade doutrinária. Entre o crer no Deus verdadeiro no meio do povo de Deus e o descrer. Entre o cultuá-lo segundo as Escrituras e o cultuá-lo de alguma outra maneira. Na medida que isto tem um certo equilíbrio que favorece ainda a manutenção da fidelidade, isto detém a manifestação do anticristo. Quando este equilíbrio começar a ficar mais e mais tendente à infidelidade, o anticristo tenderá a se manifestar cada vez mais facilmente. Quando houver então um ápice na apostasia, na infidelidade da igreja, então o filho da perdição se manifestará. Ao se manifestar o filho da perdição, haverá ações intensas contra o povo fiel, contra a manutenção ainda da fidelidade segundo as Escrituras a Deus e a manutenção do seu culto fiel. Por outro lado, haverá o favorecimento ao aumento da infidelidade. Então, assim como a apostasia favoreceu o aparecimento do anticristo, o anticristo favorecerá o desenvolvimento da infidelidade. Será que esse é o fim da história? Não. O fim da história é conforme a manifestação do Senhor Jesus Cristo, que pagará com tribulação àqueles que atribulam a igreja agora, e que com um sopro da sua boca destruirá o anticristo, com tremenda facilidade, sem qualquer resistência. Acabou. Estudos com a Bíblia aberta. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Espero que tenha sido útil a você. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.